Meu convidado é Alex Mariano, ele é secretário municipal de Transportes, de Trânsito, de Infraestrutura Urbana. Está conosco aqui na ponta da linha. Bom dia, secretário. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos que nos ouvem na CBN. As obras têm início agora, 19 de novembro. Na verdade, nós começamos nesse mês de novembro. Tivemos uma primeira fase, que foi entrar na área da Infraero, que teve um acordo entre a Prefeitura e a Infraero, construindo ali uma nova via, um novo espaço. E aí, nesse momento, não teve nenhuma intervenção no trânsito local. Agora nós passamos para a segunda fase, Fernanda, que nessa segunda fase nós vamos ter uma mudança ali no trânsito. Mas, como nós estamos fazendo em fase, para mitigar todo o impacto possível, sendo obra sempre tem impacto, não tem como não ter, né? Você vai fazer uma reforma na sua casa, você sabe que tem ali um desconforto. Mas nós estamos fazendo em fase, e nessa fase nós vamos fazer um desvio de quem vem do centro sentido a serra, continua no mesmo fluxo, sem mudança nenhuma. Quem vem da serra sentido centro vai fazer um pequeno desvio na área da Infraero que nós fizemos para pegar Dante Michelini. E quem vem de Jardim Camburi, passando pela Dante Michelini, vai fazer um pequeno retorno a uns 50 metros à frente, na norte e sul, para pegar também essa área da Infraero, para pegar sentido centro. Os demais movimentos continuam. Todas essas mudanças começam na norte-sul? E aí pega o desvio, que é essa pista nova que você fez dentro da área da Infraero, e cai de novo na Dante Michelini, é isso? Exatamente, isso. Tá. Aí, com essa fase, a gente começa a trabalhar no centro da grande rotatória, né? Porque o trabalho ali, ele vai fazer essa transposição de passagem de veículos para tirar todos os semáforos, né? Hoje nós temos ali semáforo de 3 tempos em todos os movimentos. Com o mergulhão, ali vai ficar um cruzamento sem semáforos, não vai ter semaforização. Alex, a obra é para rotatória ou para início das escavações do mergulhão? Ela dá início às escavações. Né? Me explica um pouco mais isso. Ela tira do eixo central o movimento dos carros, e ela já começa a fazer essa obra de início aí, as perfurações, enfim, essa parte mais complexa de engenharia. Esse mergulhão é muito importante, Fernanda, porque nós estamos fazendo um cruzamento que a gente tem semáforo de 3 tempos. O número de veículos ele tende a aumentar cada vez mais nesse cruzamento, porque o Jardim Camburi é um bairro que, salvo me engano, é o que cresce exponencialmente na Grande Vitória, ou dentro de Vitória com certeza, né? E tem também uma construção de uma via que a Serra já anunciou, que é um novo eixo saindo da região de Carapebus, jogando ali dentro da Norte e Sul ali, né? Existe uma discussão da onde que sairia, se sairia por dentro da CST e da Vale, no começo da Dante, ou se terminaria ali mesmo no cruzamento da José Rato com a Norte e Sul, enfim, uma discussão que está sendo avançada, mas de que, de fato, esse novo eixo sendo construído, as pessoas deixam de ir para a BR e cada vez mais acabam pegando esse eixo. Então, é um cruzamento que a gente trabalha para a questão imediata do conforto de tirar o semáforo de 3 tempos e da questão também futura, tanto do crescimento do bairro quanto desse novo eixo da Serra. Tá. Nesse período agora, de 19 de novembro até quando? Aí nessa segunda fase eu não tenho cronograma de quantos meses, são acho que mais de 6 meses, salvo me engano. A finalização da obra, ela está proposta em primeiro trimestre de 2027. A gente entra no ano de 2026 em obra todo, e no primeiro trimestre de 2027, entre março de 2027 e abril, seria a entrega do trabalho completo, né, com a obra toda completa. 1 ano e meio, né, praticamente? Isso aí. Pode terminar antes? Pode. Pode haver algum tipo de problema terminar um pouco depois? Pode, porque a obra sempre tem essa questão, né? Se você tem, por exemplo, muita chuva durante muito tempo,
você acaba atrasando o cronograma. Se você tem uma estabilidade de chuva e você tem uma velocidade maior da obra, você pode entregar antes, mas a gente coloca o cronograma como estimativa. Entendido. Então, esse período aí é o de escavação. Depois tem um período de estacas, não é isso? De fincá-las. Isso, aí tem toda a parte de estacamento, ancoramento, enfim. Aí a engenharia ela tem mais detalhes, que eu fico cuidando mais um pouco da mobilidade. Aí, nessa parte, a Secretaria de Obras, Fernanda, assim, ela pode te dar de detalhe mais técnico, mais profundo, se você precisar, tá? Entendido. A principal dúvida aqui dos meus ouvintes é o que muda no trânsito do centro para Jardim Camburi. Nesta fase, nada. Nada, isso. Continua no mesmo formato. Quem vem da Serra para Dante Michelini vai ter um pequeno desvio de eixo, né? E continua nesse desvio que nós fizemos. E quem sai de Jardim Camburi pela Dante Michelini vai entrar uns 50 metros, mais ou menos, 100 metros aproximadamente na Norte e Sul para fazer o desvio, para pegar para pegar o retorno, para fazer esse desvio na Infraero, né? Nós vamos fazer uma ação com a Guarda Municipal, já fizemos uma ação de informação no bairro, no Instagram. Hoje eu quero até agradecer a CBN de uma forma muito importante essa entrevista, que cada vez mais a gente vai passando para os usuários da via, como que vai ficar. E isso aí a gente está avisando com bastante antecedência para mitigar os impactos. Como é que está a relação com os moradores de lá? Eu já tenho aqui algumas participações também no YouTube e no WhatsApp, falando que os moradores ainda protestam pela chegada do mergulhão. O que acontece? Assim, você tem um bairro com aproximadamente 60 mil pessoas, né? Nós percebemos que um dos protestos que foi, na verdade, foi muito localizado nos 2 primeiros edifícios que tem ali na Norte Sul. Porque quando eles saem, já saem direto na entrada, da entrada e saída desses 2 edifícios que ficam ali. Com o mergulhão, na geometria e na engenharia, eles vão ter que fazer um giro de quadra. E nós ampliamos, inclusive, de uma faixa para 2 faixas. Então, assim, a minha percepção, tá, Fernanda, é que a gente sente essa discussão mais com ênfase nesses moradores desses 2 edifícios. De uma forma mais ampla, os moradores de Jardim Camburi estão entendendo que é uma obra que você está melhorando, que você está tirando o semáforo de 3 tempos. Você está fazendo uma transposição sem semaforização, né? E você também está preparando para o futuro, porque se a gente não faz nada, e Serra faz a nova via, que já está com recurso, projeto, enfim, já estão até anunciando aí a próxima contratação da empresa para execução, nós vamos no futuro estar numa situação complicada, principalmente para os moradores de Jardim Camburi, porque é um carregamento da Norte e Sul que vai ampliar, né? E aí nós temos um cruzamento de semáforos de 3 tempos, e enfim, existiu todo um estudo de volumetria, de quantitativo de veículos, de crescimento de frota, enfim. A decisão foi uma decisão com base técnica para tomar essa atitude. Uma outra participação é sobre a circulação dos veículos elétricos, ciclomotores, com esses desvios, o que muda para quem está de bicicleta, por exemplo? Quem vem pela Norte Sul, a questão da bicicleta nesse momento, se ele vem pela Norte Sul, não pelo lado do bairro, mas pelo lado da Infraero, nós vamos fazer, na verdade, um desvio para ter uma calçada compartilhada pelo bairro, tá? Ali perto, próximo a um posto de combustível que tem ali, né? Ele vai ter que ir para a calçada compartilhada e seguir no mesmo sentido da Dante Michelini. Aí ele vai fazer o deslocamento do bairro para a ciclovia através do semáforo, que tem mais a esquina ali na Carlos Martins. Tem outras perguntas chegando, eu vou pedir a participação aqui da Patrícia, que está conversando com os ouvintes. Tem o Gledson. Pois é, bom dia, Alex. Bom dia. Nossos ouvintes mandando perguntas, algumas dúvidas. O Gledson pergunta como é que fica a travessia de pedestres e ciclistas que usam a ciclovia na região onde será feito esse desvio.
E o tempo de duração estimada da obra, que sabendo que sempre altera o prazo, né? No final de entrega, tem chuva. Então, eu acabei assim de falar, mas não tem problema a gente repetir, né? Para quem está na ciclovia de Jardim Camburi, não muda em nada, né? Continua passando ali na praia de Camburi, a ciclovia, não vai ter intervenção dela, não muda em nada. Para quem está vindo da ciclovia da Norte-Sul, sentido praia, ele vai ter que fazer um pequeno desvio para ir para o lado do bairro. E vamos fazer uma calçada compartilhada, né? Até chegar ali na altura da Carlos Martins e ele fazer a travessia pelo semáforo. Então, nesse momento, a gente faz essa mudança de eixo dos ciclistas. Na verdade, você não muda muito em quilometragem em grande distância de viagem, é só mudar de um lado da via para o outro lado da via, né? E mais uns 30 metros aí, mais ou menos, para você passar no semáforo. Então, quem está de bicicleta não é grande impacto, não. É uma coisa assim bem pequena, né? Em relação ao prazo, o contrato ele estima até primeiro trimestre de 2027. Mas para o pedestre, está valendo o mesmo esquema? É o mesmo, no mesmo sentido. Ele não vai conseguir continuar caminhando ali pelo lado da Infraero, ele vai ter que passar para o outro lado da calçada. Tá. Vamos lá, Paty. Tem o Renato também está vendo uma outra questão lá na altura do Shopping Norte-Sul. Ele fala que aqueles semáforos lá são de 3 tempos. Ele pergunta se vai ter alguma alteração por lá, porque com essa facilidade do mergulhão, o pessoal vai acabar retido naquele lá da frente, lá do Norte-Sul. Se vocês estão pensando em alguma coisa em conjunto. O que nós estamos fazendo para Jardim Camburi? Nós estamos com um plano de mobilidade urbana da cidade de Vitória, que nós devemos apresentar aí o prognóstico no mês de dezembro, né? Vou até finalizar a data, eu quero passar para a CBN, para vocês acompanharem, como vocês sempre acompanham. Uhum. Né? Então, dentro de Jardim Camburi, a gente está estudando, inclusive, algumas aberturas das vias que tem hoje na Norte-Sul que estão fechadas, tá? Mas aí a gente vai estudar o chamado sistema binário, vai ser apresentado ao bairro, numa audiência pública, a gente vai fazer do grande plano de mobilidade da cidade, mas com certeza a gente deve fazer um recorte para Jardim Camburi dessas propostas que podem ter aí para acompanhar o projeto que nós estamos fazendo no mergulhão. Uma coisa ele acaba complementando a outra, né? Então tudo isso vai ser analisado. Então, olha só, Alex, o que tem de novo é que não é só a obra do mergulhão, vocês vão implantar um sistema binário em Jardim Camburi. Nós estamos avançando nesse estudo e vamos chamar a sociedade para discutir isso. O Jardim Camburi já tem um sistema binário que foi implantado lá. E aí ele foi implantado em fases, né? Então, mais à frente, quando a gente apresentar o plano de mobilidade da cidade, tem um recorte de Jardim Camburi e a gente vai ouvir a sociedade. É importante ouvir, né? A gente não está dizendo que vai ter. A gente pode colocar a proposta e mostrar as vantagens que tem em relação à mobilidade do chamado sistema de giro de quadra, né? Sistema binário. As pessoas, às vezes, Fernanda, elas estão ali acostumadas a fazer sempre os mesmos movimentos, né? Às vezes a mão dupla e tal, e quando você pode chamar quebra de paradigma, né? Você coloca uma proposta nova, para você se adaptar, tem um pouco de resistência, mas depois, com o tempo, e aí a minha experiência nisso, eu já percebi isso em vários lugares, em várias ações que nós fizemos, depois quando você coloca o sistema binário, as pessoas não querem voltar atrás, porque acaba tendo dificuldade de passar, um caminhão de lixo, tem carro de um lado, do outro, estacionado, você não está tanto organizado. Você tem a comodidade de você entrar de um lado da via ou da outra e chegar no seu destino, mas você tem um desconforto que em certos momentos a própria via ela se torna um transtorno, né? Então, assim, eu, por exemplo, eu morava numa rua que o sistema era mão e contramão. Hoje, se você pegar a rua de ponta a ponta, ninguém quer voltar ao que era. Eles se acomodaram nos movimentos, entenderam os movimentos, aí você já começa a ser frequente e não querem retroceder. Então, é importante, antes de qualquer ação na área de mobilidade, ouvir a sociedade, ouvir as pessoas que utilizam, né? E muitas vezes a gente também modifica algumas coisas. Uma rampa aqui é melhor, a faixa de pedestre aqui, o tempo do semáforo acho que teria que corrigir, mas teria que ter mudanças que
porque todo mundo usa as vias no dia a dia, não é só o técnico que sabe efetivamente o que é o bom, as pessoas utilizam, então a gente tem que estar aberto a ouvir. Tem uma última pergunta? O Wilbert perguntando se o mergulhão vai ter 3 pistas. Então, na verdade, assim, o mergulhão, ele 3 pistas ou 3 faixas, eu não sei. 3 faixas. Provavelmente 3 faixas. Então, o que vai para ter, continua 3 faixas no sentido Dante, 2 faixas saindo da Dante indo para Norte e Sul. Como você não tem o semáforo, você tem as condições de fluidez, né, porque você tira todos os semáforos, e as demais continua com 3 faixas. O que a gente está estudando também, Fernanda, mas aí a gente continua estudando, no final da Dante Michelini com a Adalberto Simão Nader, a gente ampliar de 3 para 4 faixas. A gente está fazendo esse estudo, tá? É uma ação que a gente já está aí fazendo algumas simulações. Porque, por exemplo, quem vai pegar a Adalberto Simão Nader poderia ficar livre à direita. Ele já pega a faixa, 4ª faixa, que a gente pode abrir mais à frente, tá? À direita, e aí você já tira aquela concluência e já dá vazão no volume de carros que vai sentido Fernando Ferrari saindo da Dante Michelini, o que vai para o aeroporto, o que vai para bairro República, o que vai pegar por ali para entrar na região da Mata da Praia, ou até para o Jardim da Penha saindo por trás, enfim, porque aí você dá mais fluidez. Então, assim, é um trabalho, na verdade, que quando você trata de mobilidade, você não só visualiza aquele ponto específico, né? Você tem que visualizar os reflexos da ação daquela intervenção. Tá certo, Alex. Te agradeço mais uma vez. Eu acho que é o início, né, de várias conversas que teremos aí a partir do avanço das etapas. Combinado? Combinado. E é sempre um prazer estar falando com vocês aí e a importância de vocês de trazer essas informações para a sociedade. Eu é que agradeço.